Antes de começar, vamos orar novamente, daí a gente entra no que a gente vai falar hoje à noite. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por estar com a gente. Sem energia, com energia, não importa, e nós te louvamos por isso. Esteja com a nossa conversa hoje à noite, que podemos aplicar, mas também aprender um pouco mais de nós para o resto desse ano e para o resto das nossas vidas também. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Temos conversado desde o início desse ano um pouco sobre prioridades. Fernando falou nas primeiras 2 semanas sobre espiritualidade como prioridade e como família é prioridade nas nossas vidas. E como esses dois devem ser nosso foco no começo do ano. É tempo marcado por decisões, muitas vezes na nossa vida. Esse mês de janeiro, muitas decisões a gente faz para o resto do ano. Mas nem sempre essas decisões são profundas, nem sempre são consistentes na nossa vida, nem sempre eles são levados a sério ao longo do ano. E estamos partindo dessa ideia de prioridades com a seguinte premissa: a consciência da brevidade e fragilidade da vida torna bem mais claro o que de fato importa, transformando nossas intenções em atitudes. Você concorda com isso? Quando a gente ganha a consciência da brevidade e fragilidade das nossas vidas. Por exemplo, quando a minha avó recebeu a notícia que ela tinha câncer e tinha 3 meses para viver. Quando um amigo, de repente, tem acidente e morre. Traz à nossa mente algo importante para a gente aprender sobre brevidade e fragilidade das nossas vidas. Parece que isso ilumina a nossa mente, parece que acende algo dentro de nós, ao ponto da gente perceber que estamos amarrados a muita coisa que efetivamente não importa. E talvez a gente está deixando de lado, desprezando coisas que efetivamente são importantes para as nossas vidas. E mais, quando começamos o ano, temos intenções. Eu acho que todos nós podemos comprovar isso. Temos boas intenções para o resto do ano. Intenções de fazer algo diferente. Intenções de emagrecer um pouco. Intenções de correr no lago. Todas são intenções. Mas quando entendemos a fragilidade da vida, essas intenções primárias são transformadas em atitudes que são muito mais fortes do que intenções. Você não tem tempo para protelar. Não tem tempo para deixar essas coisas de lado. Você tem que fazer. Você tem que assumir e tomar atitudes. Eu estou precisando visitar o médico. Faz um bom tempo que não vou numa consulta. Estou chegando naquela idade, sei, não parece, mas estou chegando naquela idade de quase começando a descer a ladeira já. E eu preciso cuidar do meu corpo. Se eu for no médico esse mês e ele me falar, Jeremy, as coisas não são boas para você. Você só tem mais um ano de vida. O que eu faria com esse ano de vida que eu tenho? Primeiro, eu buscaria uma relação mais íntima com Deus. Não é porque eu sou mais crente, não é porque eu sou mais espiritual, é puramente egoísta e utilitário. Se os médicos não estão consertando o que está de errado comigo, eu vou correr a quem pode consertar. Eu vou buscar orientação de Deus. Deus, me ajuda nessa área. Tira o câncer de mim. Faz isso. E se Ele não quiser me curar, tirar, eu vou buscar uma relação mais íntima com Ele. Porque quando eu fechar os olhos e abrir de novo na eternidade, o primeiro rosto que eu quero ver é dele.
E eu quero ter certeza que a minha vida está sendo vivida para Ele. Eu também assumiria uma nova... Desculpa, caiu aqui. Buscaria uma relação, uma nova atitude para com a minha família. Eu dedicaria mais tempo aos meus filhos, a Adam, a Megan, a Berê. Eu passaria a ter mais encontros com ela durante a semana. Eu não esqueceria de aniversários, de familiares. Eu ia encontrar mais com eles nas fins de semana. Eu tentaria verbalizar mais a minha gratidão às pessoas. Eu tentaria expressar mais e mais o amor que eu tenho por eles. Essas coisas, a fragilidade, a brevidade da vida, fazem a gente agir, ter atitudes diferentes. O terceiro, eu gostaria de viajar muito e conhecer lugares novos. Especialmente se for com a Berê, claro. Eu e ela estamos sonhando em visitar a Itália um dia. E eu acho que se eu tinha mais um ano de vida, com certeza nós íamos para a Itália. Eu gostaria de visitar o Japão, uma cultura muito diferente e faz eu querer saber mais sobre eles. Gostaria de visitar a África, conhecer os leões. Gostaria de atravessar os Estados Unidos de carro de novo. Mas percebe que eu estou falando, eu gostaria de fazer isso. Porque esse ponto 3 é típico de um paciente terminal rico, que tem muito dinheiro. Que, se vocês percebem, não é meu caso. Então, o que eu devo fazer? Achar alguém que está morrendo, que é rico, né? Isso. Em vez desse ser o meu terceiro, eu acho que a minha terceira seria, eu redefiniria minhas prioridades profissionais. Meu trabalho. Porque apesar dos meus dias estarem contados, gente, eu ainda vou ter que trabalhar. Eu ainda vou ter que sustentar a minha família. Já que vou ter que trabalhar, eu redefiniria o que eu quero fazer na minha esfera profissional. Por exemplo, eu procuraria fazer mais e mais coisas relacionadas à minha vocação. Sabe por quê? Porque eu percebo que quando eu faço coisas que estão ligado a que Deus me chamou a fazer, eu tenho muito mais prazer em fazer essas coisas. E parece que eu nem estou trabalhando nessas horas. Eu procuraria me concentrar em atividades que pudessem proporcionar benefícios depois de eu partir. Eu gostaria de plantar mais igrejas durante esse ano com o Fernando, ver mais pessoas conhecendo esse evangelho simples que nós pregamos. Eu gostaria de passar o que eu tenho aprendido na minha vida para as pessoas que querem me ouvir. A passar um tempo em conversa com eles, passar o meu conhecimento a eles. Pensando em redefinir as minhas prioridades profissionais, podemos ver outra parte do texto de Rubem Alves, que Fernando tem usado nas últimas semanas, do Tempo e as Jabuticabas. Ele diz assim: já não tenho tempo para lidar com mediocridades. Não quero estar em reuniões onde desfilam egos inflados. Inquieto-me com invejosos tentando destruir quem eles admiram, cobiçando seus lugares, talentos e sorte. Já não tenho tempo para conversas intermináveis, para discutir assuntos inúteis sobre vidas alheias que não fazem parte da minha. Já não tenho tempo para administrar milhares de pessoas que, apesar da idade cronológica, são imaturas.
Concordo plenamente com isso. É um bom exemplo do que acontece quando nós ganhamos a consciência da brevidade e fragilidade da vida na nossa dimensão profissional. Uma luz acende nas nossas mentes e no seu coração, e você sente que determinadas reuniões não são tão importantes mais. Percebe que determinados diálogos não são tão essenciais. Você não pode gastar com determinadas coisas que não são efetivamente importantes. Agora, como definir isso? Como redefinir as minhas prioridades no lado profissional? Podemos ver que o livro de Eclesiastes, não sei quantos de vocês conhecem o livro de Eclesiastes, mas o livro de Eclesiastes fala muito sobre os assuntos que nós estamos tratando hoje à noite. Sobre o trabalho, que eu acho que fala mais do que qualquer outro livro na Bíblia, fala mais sobre trabalho do que qualquer outro livro, Eclesiastes. E também fala sobre brevidade da vida, sobre fragilidade da vida. Uma ótima leitura para nós que estamos começando o ano. Vamos olhar para Eclesiastes 1:3. Logo no começo do livro, o autor de Eclesiastes fala o que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol. O primeiro versículo desse capítulo é catálogo sobre como foi escrito o livro. O segundo versículo dá uma introdução geral sobre o livro. E já de cara, no versículo 3, ele entra com trabalho e debaixo do sol, nosso tempo que estamos na terra. Então, se tem um autor que conhece um pouco sobre esse assunto, é o autor de Eclesiastes. Então, segue algumas anotações que nós podemos aprender de Eclesiastes hoje à noite. Se nós olhamos para Eclesiastes e o que ele fala sobre o trabalho, ele define trabalho como produção decorrente do esforço intelectual e físico, da qual são gerados os bens e as riquezas de uma pessoa. Trabalho é esforço intelectual e braçal. Ontem eu estava trabalhando, eu e o Adam, trabalhando bastante, cortando grama com uma máquina que não era muito bom para cortar grama. Isso era um trabalho braçal e intelectual também, para a gente não jogar as mãos e falar, não quero mais. Mas o trabalho é isso, braçal, intelectual também. E a consequência desse esforço que nós temos, o indivíduo adquire bens, o indivíduo acumula riquezas. Deixa eu dar um exemplo disso no livro de Eclesiastes 2:4-6. Lancei-me a grandes projetos, construí casas, empreendedor na área de construção civil, e plantei vinhas para mim. Entrou no agrobusiness também. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes. Percebe que a primeira frase que ele fala, lancei-me a grandes projetos. Esse sujeito decidiu usar sua intelectualidade e sua força física para produzir, para construir, para gerar produtos, para gerar casas, para gerar frutas, para gerar bens. A consequência disso nós vemos nos versos seguintes. Ele adquire bens, ele adquire riquezas. O texto diz, versículos 7-8, comprei escravos e escravas. E isso naquela época era simbólico de muita riqueza, ter escravos e escravas. E nem isso, e tive escravos que nasceram em minha família, em minha casa. Isso quer dizer que era uma riqueza prolongada. Ele teve escravos que nasceram escravos dentro da casa dele. Além disso, tive também bois,
mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei-me para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Queria chamar a sua atenção aqui para uma coisa. Às vezes as pessoas, lendo superficialmente a Bíblia, ou conhecendo versos chaves da Bíblia, fora do contexto, associam a riqueza a algo mal. A riqueza ao pecado. E, por exemplo, como Jesus nos disse que não podemos amar o mamon, o dinheiro, o Deus da riqueza e o Deus verdadeiro. Jesus não está dizendo aqui que você não pode ter dinheiro, que é mal ter dinheiro. Enquanto nós trabalhamos e com o nosso trabalho adquirimos bem, esses bens e essas riquezas são altamente legítimos. O problema não é adquirir bens e riquezas legítimos através do trabalho. O problema é qual vai ser a finalidade desses bens e riqueza. Qual destino você vai dar a essa riqueza? E é aí que se caracteriza o pecado. Quando de repente o indivíduo se apega à riqueza e ao invés da riqueza estar a esforço dele, a serviço dele e daqueles que estão ao seu redor, ele se torna alguém a serviço da riqueza. Ele começa a servir a riqueza. Ele começa a trabalhar para ganhar riqueza. Não é pecado adquirir riquezas e bens, mas em qual vai ser a finalidade desses bens. Mas continuando, é importante perceber que o autor de Eclesiastes, ele valoriza o trabalho. Apesar do tempo ser breve e frágil, o trabalho é importante. Olha no capítulo 11, versículos 4 e 6. Quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa. Pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. O fato é que o texto nos aponta também para uma verdade que dilui uma outra confusão no nosso meio cristão. Por quê? Porque existem cristãos que, em nome do cuidado de Deus nas nossas vidas, até pegam aquele texto fora do contexto e falam: não adianta o homem levantar cedo e dormir tarde. O Senhor dá pão àqueles a que ama, enquanto esses dormem. Tá bom. Então, vai dormir, acorda de manhã e vê se o pão está lá na mesa esperando para você. Fica dormindo, porque Deus não faz as coisas sem a gente agir de alguma forma também. E isso é derivado de uma cultura altamente influenciada pelo catolicismo medieval, que via o trabalho como um mal, como um castigo derivado da queda. Isso faz com que homens e mulheres, em culturas que foram influenciadas por esse pensamento medieval, lidem com o trabalho como um fardo. Muitos jovens dessa cultura já começaram pensando no quê? Na aposentadoria. Homens e mulheres sempre procuram um jeito mais fácil de não ter que trabalhar, de ganhar dinheiro sem ter que trabalhar. Por quê? Porque eles veem o trabalho como algo mal. E aí está a essência da corrupção na sociedade, gente. Se nós vemos o trabalho como mal, nós vamos tentar ser corruptos ao ponto de ganhar dinheiro sem ter que trabalhar. Mas Deus fala oposto disso. Ele fala que trabalho é fruto de uma dádiva de Deus. O Deus criador dos céus e da terra, o Deus que tem o poder criativo,
Ele fez eu e você a imagem dele. E esse mesmo poder criativo ele nos deu para colocar em prática nas nossas vidas, no trabalho. E coisas novas surgem disso. Coisas boas surgem desse poder criativo que ele nos deu. E isso gera prazer nas nossas vidas. O trabalho, gente, não é o mal na cosmovisão bíblica. O trabalho é um presente de Deus. E pelo jeito vocês estão mortos de cansaço de trabalho, e eu estou falando isso para vocês e vocês estão não acreditando no que estou falando aqui. Mas é um presente de Deus para nós. Anteriormente, o autor de Eclesiastes tinha chamado a atenção para o seguinte, capítulo 10, versículo 18. Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. E aqui a gente está falando de um pecado de preguiça, também tem outra palavra, assédia. Estou falando essa, certo? Hoje de manhã falei assedia, e são duas coisas bem diferentes. Assedia, quando você ataca alguém. Assédia, quando você tem preguiça. Estou ensinando uma palavra nova para vocês? A Berê falou que eu ensinei uma palavra nova para ela hoje. Tá? Eu não sou tão esperto assim, não, tá? Aqui a gente está falando de um pecado chamado assédia. É interessante porque é um pecado da preguiça que a gente normalmente associa à questão física, quando a gente também fala da assédia emocional também. Porque às vezes existem pessoas que vivem suas vidas e sempre murmurando. Ah, pastor, as coisas na minha vida não dão certo. Eu perdi um emprego 3 anos atrás, depois de 2 anos, perdi outro emprego, 1 ano atrás, perdi outro emprego, e acabei de perder o meu último emprego. O que Deus está querendo falar comigo? Eu sei o que Deus está querendo falar com você. Ele está querendo que você faça essa mesma pergunta para você. O que eu estou fazendo errado? O que eu preciso mudar dentro de mim? Por que estou perdendo tanto empregos? Por que não tenho desenvolvido profissionalmente? Será que a sua empresa não demanda de você hora, não demanda de você determinadas posturas? Não demanda de você determinadas metas, mas você insiste em ser o que você é? Qual teologia é essa? Gabriela, cravo e canela. Eu nasci sem emprego. Eu cresci sem emprego. Sempre vou ser desempregado. Tá, eu mudei um pouquinho aí. Você não vai alcançar suas metas financeiras. Sabe por quê? Porque se você quer ser um profissional que cresce, excelente na sua área, você precisa desenvolver. Precisa sair da inércia, da preguiça e desenvolver. Não importa se você não sabe ou não tem habilidades para certas coisas. A assédia nos convence de que o mundo tem que se adaptar a nós. E não nós aos desafios do mundo. Começamos a pensar tudo que precisamos fazer para desenvolver, aprender mais, trabalhar mais, investir mais na nossa educação. E o que a gente fala? Ah, isso é trabalho demais. Não vou fazer não. Mas também tem assédia na família. Muitas vezes encontramos um pai ou uma mãe com um filho adolescente. Estou entrando nessa fase agora. Não posso falar muito porque ele está aqui. E o adolescente começa a ter atitudes erradas dentro de casa. Começa a ficar rebelde. E os pais precisam ter uma atitude contra isso, mas pensam que isso vai dar trabalho.
Então o que eles fazem? Deixa o terapeuta cuidar dele. Deixa os professores moldar ele. Tem pais que não disciplinam seus filhos por assédio, por medo por assédio. Tem pais que dizem sim para seus filhos quando deveriam dizer não, porque dá muito trabalho. Se eu dizer não, vou ter que aguentar o filho emburrado. Ele não vai falar comigo por uma semana, se for menino, um mês, se for... Não falei isso, não. Menina. Preguiça na nossa vida. E o que o autor fala? Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. Se está claro para você que o autor de Eclesiastes valoriza o trabalho, deixa eu mostrar algo interessante para você também. O autor de Eclesiastes diz que o trabalho gera algum tipo de prazer também. 2:10 fala: na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Existe no trabalho um certo grau de satisfação, o prazer. É interessante porque isso é um eco de Gênesis 1. E o que nós encontramos lá em Gênesis 1? No primeiro dia, Deus criou isso, descansou. No segundo dia, criou isso, depois descansou. Terceiro dia, criou isso, depois descansou. No sexto dia, o que ele fez? Ele falou, olhou tudo que ele fez e teve prazer no que ele fez. Ele falou, ficou demais. Prazer no trabalho dele. E vocês não conseguem me falar que vocês nunca sentiram isso. De um trabalho que você fez que ficou ótimo. Dá aquela satisfação, dá aquele prazer para você de ter feito algo. Eu sei um grupo aqui que acabou de fazer algo que durou um tempo para fazer. Os meninos do Load 7 lançaram o CD, depois de um bom tempo trabalhando. Quando você recebe aquele CD, vocês olharam, nossa, ficou bom. Deu aquela satisfação, prazer. Você que fecha contratos, você fecha aquele contrato que nunca tinha fechado antes. Dá um prazer, satisfação na sua vida. Você que ensina crianças, e as luzes começam a acender nas crianças quando você ensina, dá prazer. Dá uma satisfação de que você ensinou algo e eles entenderam. Olha o que o Confúcio fala, eu acho que muitos de vocês já viram essa frase dele. Escolhe um trabalho de que gostes e não terás que trabalhar nenhum dia na tua vida. Hoje de manhã eu falei sobre o Leandro. O Leandro, ele é um fisioterapeuta. Tá bom, obrigado, Ana. Eu já visitei o escritório dele e ele me falou que ele ama o que ele faz. Ele ama entrar no lugar dele e fazer o que ele aprendeu a fazer com as pessoas. E é verdade essa ideia de escolher algo que gera prazer, gera satisfação. E você não vai ver como trabalho, você vai ver como algo gostoso de fazer. Agora, se o trabalho não gera nenhum tipo de prazer ou satisfação na sua vida, você precisa começar a pensar sobre isso. Talvez em uma mudança radical na sua vida. Porque, gente, a vida é breve, é frágil. E se você está fazendo coisas que você não gosta de fazer, você está gastando tempo.
Agora, não vamos ficar idealistas e achar que tudo que a gente não gosta do nosso trabalho, então a gente tem que jogar fora. Nós temos que equilibrar muitas vezes coisas que nós gostamos e coisas que a gente tolera um pouco na nossa vida. Mas de gastar tempo em algo que não te dá prazer ou satisfação é um gasto de tempo. Mas existe um problema em Eclesiastes também. O autor não nega o fato que o trabalho nos traz algum tipo de prazer ou satisfação. Mas ele levanta o problema para todos nós. Que esse prazer e satisfação são breves. Olha o que ele diz no versículo 11, capítulo 2. Contudo, quando eu avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. E o que ele está nos falando aqui é que o sucesso profissional, a realização profissional e prazer decorrente desses sucessos é real, mas passa. Aquele grande negócio que você fechou 10 anos atrás, ninguém lembra mais. Aquela aula que você fez, que as crianças ficaram babando de querer saber mais, elas não lembram mais. Aquele CD que você lançou 10 anos atrás, ninguém está tocando mais. Desculpa, não estou falando mal de vocês, tá? Mas que sucesso e prazer é passageira. Não é nisso que nós devemos achar nosso prazer essencial na nossa vida. Passou. E o autor está dizendo para a gente, celebra o sucesso e metas alcançadas. Celebra os contratos que você fechou, as aulas que você deu, os CDs lançados, o trabalho com dignidade, o trabalho feito com excelência. Gera sim satisfação, mas cuidado, porque passa. O trabalho não tem para te oferecer uma satisfação plena e duradoura. E aí está o problema. O trabalho não tem para te oferecer uma satisfação plena e duradoura. Percebe comigo no final do versículo 11. Percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. O problema é que quando pessoas não têm consciência da fragilidade da vida, da brevidade da vida, eles começam a se relacionar com o trabalho de uma forma que gera equívocos. E queria apresentar esses 3 equívocos para você hoje. O primeiro, deixar-se consumir a ponto de prejudicar a saúde física e emocional. Se o sábio de Eclesiastes está dizendo que o trabalho é bom, por isso dedique-se, faça o melhor no seu trabalho, honre a Deus com o seu trabalho. E isso vai gerar momentos de prazer, satisfação, realização, mas não se esqueça, são passageiros. Se você começar a esquecer que o trabalho só pode oferecer satisfação e prazer, que são passageiros, você vai começar a dedicar sua vida inteira ao trabalho, como se ele fosse a realidade última de sua vida. Como se pudesse dar a você a realização plena. E, gente, não pode. E aí, aquele que começa a dedicar ao trabalho dessa forma, começa a perder a saúde física, começa a perder a saúde emocional, porque acredita que o trabalho vai oferecer a ele a satisfação plena. E não pode. Olha o que o texto fala. Cheguei, capítulo 2, versículo 20, cheguei ao ponto de me desesperar por causa do trabalho,
por causa de todo o trabalho em que tanto me esforcei debaixo do sol. Gente, esse cara começou a ficar doidinho. Por causa do trabalho. Ele começou a acordar de manhã, fazendo o quê? Pensando sobre trabalho. Passou a manhã inteira no trabalho. Não almoça para ter reunião de trabalho. Passa a tarde inteira, trabalho. Chega ao final do expediente, marca mais encontros para trabalhar. Chega em casa, ele não consegue dormir, por quê? Por causa do trabalho. Ele perdeu a vida. E começou a prejudicar a saúde física e emocional dele. E ele continua, versículos 22 e 23. Que proveito tem um homem de todo o esforço e de toda a ansiedade, palavra-chave para esse cara doidinho, com que trabalho debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho não passa de dor e tristeza. Quando você perde a visão de que o trabalho é um meio e não um fim. Quando perde a visão que o trabalho é uma forma de você ter alguma satisfação, mas não é satisfação plena. Você começa a se dedicar tão intensamente ao trabalho que você se torna refém do trabalho. Você se torna escravo do trabalho. E, consequentemente disso, seu trabalho se torna pura dor e tristeza. Nem mais prazer existe em o que faz. Olha as últimas duas linhas que ele escreve. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Mesmo à noite, quando deve descansar, não consegue. E o que é isso? Isso também é absurdo. Para o sábio de Eclesiastes, isso é um absurdo. Um homem ou mulher começa a perder a sua saúde física ou emocional por causa do trabalho. Por que absurdo? Porque o sábio de Eclesiastes, para ele, o trabalho não é um fim, é um meio. O trabalho só nos dá alguma realização e satisfação, mas o trabalho não pode oferecer a satisfação plena que só encontramos em quem? Em Deus. O equívoco 2. Deixar-se consumir a ponto de desprezar família e relacionamentos. Olha o que diz capítulo 4, versículo 8. Desculpa. Havia um homem totalmente solitário. Não tinha filho nem irmão. Por quê? Trabalhava sem parar. Podíamos atualizar talvez esse versículo para o mundo atual de hoje e colocar havia uma mulher totalmente solitária. Não tinha filho nem irmão. Por quê? Trabalhava sem parar. Eles se dedicaram intensamente ao trabalho. E agora, o que eles estão? Sozinhos. E termina dizendo, contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. E isso gera outro problema para nós. O trabalho excessivo é um problema, porque a falta da gente ter a capacidade de olhar para o que nós temos e dizer, está ótimo. O que eu tenho em casa agora está ótimo. Por que nós tornamos reféns do trabalho? Porque a gente não consegue olhar para as nossas realizações, deixa eu desenrolar,
e dizer que está bom. E, gente, Eclesiastes diz exaustivamente, é melhor um pouco com paz do que muito com transtornos, ansiedade, falta de saúde. Esse cara solitário sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Sabe por que ele faz essa pergunta? Porque na cosmovisão bíblica, o trabalho não é um fim, é um meio. Foi criado para que você pudesse sustentar sua família. Não é a família que foi criada para o trabalho. O que estamos fazendo no mundo atual não é bíblico. E também não é sábio. Quando nós submetemos nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens a uma pressão, a um jugo desde sua infância, porque eles precisam se preparar para o mercado de trabalho. E de repente a família se transforma em um lugar onde existe peça de reposição para o mundo corporativo. E, gente, não era assim que Deus criou o mundo. Não crie o seu filho para ser um profissional. Vocês que têm crianças, cria seu filho para ser um homem cristão, para ser um cidadão. Cria sua filha para ser uma mulher cristã, uma cidadã desse mundo. A profissão, gente, é uma consequência nas nossas vidas. Eu achava muito um absurdo, acho que todos nós, quando lemos histórias, na antiguidade, de pais oferecendo seus filhos como sacrifício a deuses como Moloque. E, gente, nossa sociedade tem sacrificado crianças tudo em função do mundo profissional. Transformamos o mundo profissional, o sucesso profissional, num grande altar, como na antiguidade. E a maneira que criamos nossos filhos, estamos sacrificando eles a esse Deus que chamamos de profissão. Trabalho não é um fim. O trabalho é um meio. O sábio nos lembra, com esse versículo, do que adianta esse homem ou mulher trabalhar e adquirir bens e riquezas se não tem ninguém com quem compartilhar. Porque trabalhar tanto se isso não vai ser usufruído por uma família? Não faz sentido isso? É frustrante você conquistar e não ter ninguém com quem compartilhar. Celebrar. O trabalho não faz sentido se você não trabalha para alguém. E não estou falando do chefe, do patrão. Se você não trabalha para alguém que você ama. Pode ser seus pais que já são velhos e você ajuda eles. Pode ser sobrinhos que não conseguem pagar a faculdade e você ajuda. Seus filhos, sua esposa, marido. De novo, vocês vão cansar de me ouvir falar isso hoje à noite. O trabalho não é um fim. O trabalho é um meio. E por fim, equívoco 3. Deixar-se consumir a ponto de não ter tempo para o prazer. Lembre que a mentalidade católica medieval gerou uma disfunção com a gente, achando que o trabalho é mau, é castigo. Mas a fé reformada veio com Lutero, Calvino, os reformadores, e eles mudaram essa ideia, que o trabalho é um meio dado a nós que é bom. Mas tem alguns seguidores dos que eram chamados puritanos, que começaram a levar isso para uma outra disfunção.
Uma visão do mundo onde a gente trabalha para ter dinheiro para fazer o quê? Guardar, guardar, guardar e guardar. Por quê? Porque a vida é séria. A vida não tem prazer. E se você rir ou dar risada, especialmente na igreja, esse povo te lembra que você é pecador, não pode rir. Você não tem o direito de se alegrar, de ter prazer. Mas o autor de Eclesiastes talvez dá uma nó nessa ideia. Ele fala de descobrir também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Ter prazer encontrando com a minha família e amigos, comendo e bebendo, ter prazer em receber o cheque no final do mês, é um presente de Deus. Também fala, para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. A vida é breve e frágil. Não existe nada melhor na vida do que o indivíduo comer um churrasco com os amigos no fim de semana. Beber um bom refrigerante, claro. Um bom suco, vinho, talvez, cerveja, a gente não entra isso não, tá? E vi isso, gente, comer, beber, ter prazer, é um presente de Deus. Em 5,18, continua, assim descobri que o melhor e o que vale. Está falando bastante isso, né? A gente vai sair daqui querendo comer e beber bastante. Descobri que o melhor e o que vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol, durante os poucos dias de vida que Deus dá ao homem, pois essa é a sua recompensa. Sabe o que eu descobri lendo isso? A gente se esquece em perceber que em Gênesis, Deus faz isso também. Instituiu um ciclo com a gente. Trabalha, descansa. Trabalha, descansa. E no final você tem prazer no que você fez. Agora, o difícil eu não quero que vocês vão para o Fernando agora e falem, ó, o Jeremy falou no domingo que eu posso sair, comer, beber, festejar. O que o versículo fala? O que vale a pena é comer, beber e desfrutar o quê? O resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol. O que a gente precisa fazer primeiro antes de comer e beber? Trabalhar. Você tem que ter o dinheiro para comer a carne para o churrasco, tem que trabalhar primeiro para ter o dinheiro para comprar o refrigerante. Não coloque em desordem essas coisas. Mas tem outra coisa que precisamos considerar também. Capítulo 9, versículo 7. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que faz. O tempo de prazer é bom porque você fez o que tinha que fazer. Antes, o tempo de prazer é um momento que Deus nos diz: William, ficou ótimo o seu trabalho. Carol, ficou ótimo o seu trabalho essa semana. Rogério, continue vendendo. Desfrute disso. Alegre-se com o que se faz durante a semana. E ele acrescenta um detalhe importante, versículo 9. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Coma boa comida, beba o bom vinho do lado da sua esposa.
do seu marido. Só lembrando que quem nós devemos desfrutar primeiro é com a nossa esposa, com o nosso cônjuge. Não é com os nossos filhos primeiro, depois com as nossas esposas e maridos. Porque uma coisa muito importante que meus pais ensinaram para mim, gente, e sei que talvez isso é muito difícil para a gente compreender. Eu sabia que meu pai valorizava a minha mãe mais do que eu. Eu sabia que minha mãe valorizava o meu pai mais que eu. E o mundo que nós vivemos hoje, somos ensinados a valorizar quem primeiro? Os nossos filhos. E o maior legado que eles deixaram para mim é essa ideia de que eu tenho que amar minha esposa em primeiro lugar. Por quê? Porque no futuro, o Adam, quando ele casar, ele vai ter uma esposa e ele vai amar ela, porque ele viu eu fazendo isso. A Megan, quando ela crescer, ela vai encontrar um marido e vai amar o marido. Porque ela viu a Berê fazendo isso. Mostra para os seus filhos quem é importante desfrutar a vida com a sua esposa, com seu marido. Investir nesse relacionamento. Assim, queria compartilhar com vocês algumas lições que eu tirei, que eu vou aplicar na minha vida durante esse ano, tá? Vocês podem me segurar isso contra mim durante esse ano. Primeiro, faça menos para fazer melhor e com maior impacto. Convergência. À medida que a gente envelhece, temos que aprender a convergir as coisas. Ano após ano, tenho que fazer menos e menos para fazer mais impacto na vida de outros. Não estou falando isso para quem está começando a vida agora. Desculpa vocês jovens, Henrique acabou de se formar, pronto para sair. Vocês têm que trabalhar muito ainda. Vocês ainda estão na abrangência de fazer muito. Mas para nós que estamos tendo menos e menos tempo nesse mundo, nós temos que fazer menos para fazer melhor. Segundo, encontre o caminho da conciliação entre trabalho e prazer. Se você chegou a uma conclusão na sua vida, no seu trabalho, que não existe espaço para você ter tempos de prazer, você vai ter que fazer alguns reajustes na sua vida. Às vezes não é questão de mudar de emprego, não precisa ser tão drástica assim. Mas talvez mudar de coração, deixar mais tempo livre para ter esses tempos de prazer. Enxergar no mesmo trabalho a oportunidade de abençoar vidas. 3, estabeleça limites claros, relativos à saúde primeiro. Se o seu trabalho está roubando de você saúde física e emocional, você tem que tomar uma decisão séria sobre isso. Você não existe para o trabalho. O trabalho existe para você. Família. Se o trabalho está roubando de você tempo com sua família, você tem que tomar uma decisão sobre isso também. Porque, novamente, a sua família não existe para o trabalho. O trabalho existe para sustentar essa família, a ter tempo de prazer com a sua família. E, gente, não acha que o mundo profissional vai definir isso para você. Eles vão querer te sugar ao máximo.
Você tem que colocar os limites nessa área. E na área de prazer, se você tem trabalhado e percebido que não tem tempo para usufruir as suas conquistas, você não está sendo bíblico em relação a isso. Você tem que colocar na sua agenda o tempo de prazer como recompensa do seu trabalho. Você tem que colocar na sua agenda momentos de alegria, churrascos com a família, com os amigos, momentos de férias, momentos de entrar num carro e viajar, no avião e visitar um local novo, navios, se vocês gostam de navio. Por quê? Porque o trabalho é recompensa. Não, esse prazer é recompensa do trabalho que você fez. Se o trabalho está roubando essas áreas de você, saúde, família, prazer, é porque ele deixou de ser em seu coração o meio e passou a ser o fim na sua vida. Você chegou a acreditar que o trabalho é a realização da sua existência. E assim concluo. O trabalho é apenas um meio, não é um fim. Se vocês não escutaram nada que eu falei hoje à noite, lembra dessa frase. O trabalho não é um fim para você. É um meio. Ou seja, o trabalho não é fonte de realização. E qual é a fonte de realização? Ele termina Eclesiastes falando o seguinte: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis, o dia que você não vai ter mais força para trabalhar, para realizar. Você não vai ter mais mente para criar, para negociar. E se você apostou que a realização encontra no trabalho, esses dias vão ser terríveis para você. Mas se você desde sua infância se convenceu que a fonte primária de satisfação e realização não é o trabalho, mas é o Deus Criador, e você procurou desenvolver uma relação íntima e pessoal com o Deus Criador, e viu o trabalho como um meio e não um fim, como presente de Deus, quando chegar o dia que você não tem mais força para trabalhar, você vai ter Deus ainda. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis, e antes que se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Coloca a sua satisfação em Deus. Se você está começando a trabalhar, não acha que o trabalho vai ser satisfação plena na sua vida. E se você está no meio dessa vida de trabalho, começa a mudar algumas prioridades na sua vida. Eu sei que eu preciso mudar algumas coisas na minha vida em relação a isso também. Porque a vida é breve. É frágil. Nenhum de nós temos a certeza que vamos estar aqui no próximo domingo. E as prioridades que nós temos na nossa vida, temos que colocar como atitudes, porque a vida é frágil e a vida é breve. Vamos curvar as nossas cabeças e ter um tempo de conversa com Deus, para Ele te mostrar onde nós precisamos mudar algumas coisas nas nossas vidas.
Pai, nós te louvamos por essa semana que nós passamos. A maioria de nós trabalhando, e queremos te agradecer por esse trabalho, por esse sustento que o Senhor nos dá. Pai, que nós começamos a ver o trabalho como um lugar onde nós podemos ser usados pelo Senhor. Onde nós podemos ser usados a tocar em outras vidas que não te conhecem. A mostrar a outras pessoas como é simples ser um seguidor de Jesus. Mas também com o trabalho, Pai, que nós não olhamos ele como um fim, mas que olhamos para ele como um meio que o Senhor nos dá para comer, beber, ter prazer no que a gente faz e viver uma vida de gratidão ao Senhor. Que o Senhor nos usa durante esse ano, aonde o Senhor tem nos colocado, para te glorificar e te honrar com as nossas vidas. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Agora, o Deus Criador desse mundo, que fez cada um de nós, Jesus, seu Filho, e o amor dele, e a graça e perdão que ele nos mostrou na cruz, e o Espírito Santo que nos acompanha para onde nós formos durante essa semana. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Boa semana para vocês, boa semana de trabalho, e que nós voltamos a nos encontrar.